A história começa em uma rua de paralelepípedos banhados pelo sol, cercada por casas com estrutura de madeira. No centro da cidade, a grande guilda dos aventureiros fica. No interior, um imponente homem de pele, vestido com armadura completa, permanece de costas. Dois jovens aventureiros notam, e um comenta que ele é um estranho. Sem jeito, o homem com armadura apoiando-se no balcão da recepção para solicitar uma missão. A recepcionista, com rosto gentil, com óculos e boina. Ele sorri de desculpas, explicando com educação que os serviços da guilda são apenas para aventureiros registrados. Ele mostra um ótimo e elaborado medalhão de metal, que ela reconhece em espanto. Impressionado, ele pergunta se ele é o lendário herói Dandelion Oyer. No perfil, seu rosto bronzeado mostra serenidade enquanto confirma sua identidade. Ele permanece ereto e seguro, reconhecendo seu título, deixando os outros aventureiros atordoam. A notícia de sua identidade viaja pelo salão da guilda e causa um ótimo alvoroço. Eufórico, a recepcionista diz a ele que é uma exceção e que ele pode escolher qualquer missão. Dandelion observa cuidadosamente os avisos no Conselho de Misiones, com um gesto determinado. Começa, declarando sua escolha. A recepcionista é choque ao ver que ele escolheu uma missão de exterminar uma viver. Os presentes estão impressionados com sua confiança, assumindo um alcance tão alto. Enquanto Dandelion se afasta, 3 meninas o processam apressadamente. Eles o alcançam, e o da pele marrom e nervosa pede para se juntar ao seu grupo. Com os olhos suplicantes, todos eles expressam seu desejo de vê-lo lutar de perto. Dandelion fica surpreso por um momento a seu pedido de formar uma equipe. Um deles toca sua espada, impressionado com a lendária espada sagrada. Ele o avisa suavemente que ele não é um ornamento e ela pede desculpas. Com um sorriso caloroso, ele aceita sua empresa dizendo que é um dever de um herói guia o jovem. As 3 mulheres gritam de alegria em uníssono, empolgadas com sua aceitação. A viagem os leva a uma cordilheira desolada, Viverdem. O entusiasmo das meninas se torna horror absoluto. Em um piscar de olhos, o dente de leão é brutalmente estampado contra o chão. Testemunhas ficam surpresas com a aparência da lendária herói. As meninas entram em pânico e grita seu parceiro, Bridget, para analisar a besta. O dente de leão se enfureceu, dizendo que atacar sua armadura foi um erro. Ele declara com coragem que não há nada que sua espada sagrada não possa cortar. Pule para frente e faça o download da enorme vantagem sobre a viver. A criatura está completamente legal, inclinando a cabeça com uma leve curiosidade. Dandelion grita horrorizado, incapaz de acreditar que seu ataque falhou. As 3 meninas o acusam de fúria de mentiroso e golpista. Ele tenta avisá-los desesperados de que suas armas também não servirão. Para sua surpresa, seu ataque coordenado explode contra a pele de viver, prejudicando-o. Dandelion observa incrédula quando ele percebe que seus golpes funcionam. Os ecos de uma batalha feroz assaltam a passagem da montanha. A enorme viver parece derrotada em uma poça de água. As meninas, exaustas e feridas, permanecem em pé, enquanto o dente de leão permanece ileso. Com alegria, ele os parabeniza, proclamando que eles venceram uma luta difícil. Eles olham para ele friamente uma questão de suas palavras. O aventureiro de Morena afirma sem rodeios que o velho não fez nada. De volta à guilda, está correndo o boato de que Herodan é falso. As meninas contam sua história, descrevendo-o como uma carga inútil. Ao ouvi-los, o dente de leão murmura que deve haver algum erro. Sua mente viaja para sua juventude, quando ele lutou com seu grupo original de amigos. Está convencido de que você pode recuperar sua força, desde que tenha colegas de classe para confiar. Seu pensamento é interrompido com a chegada de outra figura. Um belo aventureiro aéreo chamado Ember é admirado por 2 mágicos. Uma estreita revela seus olhos de beleza serenos, quase distantes e cativantes. Dandelion pergunta à recepcionista sobre o aventureiro popular. Ela explica que Ember é o maior gênio do reino. Um aventureiro de Randias. Dandelion fica surpreso ao ouvir quem tem 100% das missões de sucesso. Cínico, se pergunta se Ember simplesmente mentir sobre seu registro perfeito. Ember ouve e enfrenta, perguntando quem liga para o mentiroso. Dandelion corre para se desculpar, dizendo que não falou sobre ele. Ember acrescenta que ele não se importa com o que um herói desatualizado pensa. O dente de leão sorri com zombaria, observando que Ember parece saber quem ele é. Ember confirma que sabe o boato sobre sua inutilidade. Humilhado, suda Dandelion e se defende dizendo que as coisas mudaram com o tempo. Ember réplica que foi na verdade o dente de leão quem os mudou. Confuso, Dandelion pergunta o que isso significa. Mas Ember o ignora e sai sem mais. O dente de leão rosna que ele é vaidoso,
embora logo perceba algo. Se formasse uma equipe com Amber, seus problemas de dinheiro terminariam. Ele é abordado para propor uma aliança, mas é instantaneamente rejeitado. A recusa destrói emocionalmente e fisicamente. Desesperado, agarra, suplicando com dinheiro e uma oportunidade de se associar. Enquanto Amber o mantém afastado, Dandelion começa a contar sua situação. Lembre-se do que aconteceu há 20 anos, depois de derrotar o Rei Demônio. O rei o recompensou com uma grande fortuna em uma terra pacífica. Com uma expressão feliz, ele também se lembra de seu casamento com a filha do rei. Por um tempo, ele acreditava que essa vida idílica seria eterna. Um painel escuro e granulado marca o fim abrupto e desagradável dessa felicidade. Amber ouve a ele e pergunta o que mudou tudo. Dandelion confessa sombriamente que ele simplesmente ficou sem dinheiro. A razão mundana de sua queda deixa Amber atônito. Ele explica que sua esposa se divorciou e jogou no mesmo dia em que foi arruinado. Ele conclui que é por isso que ele teve que ser aventureiro novamente. Amber réplica que tudo é culpa dele por desperdício. Patético chama seu estilo de luta, desatualizado e sem remédio. Com desprezo, deixa uma pequena bolsa de moeda na mesa. Ele o chama de doação para o antigo herói desatualizado. Quando Amber foi embora, Dandelion grita desesperadamente que eles poderiam ganhar mais dinheiro juntos. A recepcionista diz a ele que é inútil. Amber nunca se juntou a ninguém. Mais tarde, Amber encontra Dandelion em uma taberna e comenta seu triste estado. Dandelion responde com desafio, dizendo que o título de herói lendário é apenas uma invenção. Amber ouve a ele em silêncio, com um gesto inescrutável. A atenção de Dandelion é distraída quando ele ouve uma voz. As 3 meninas da missão Viver pedem ajuda. Eles oferecem você para carregar sua bagagem em troca de uma parte do pagamento. Dandelion aceita encantado, declarando que fará o que for para o trabalho. O novo grupo viaja por uma vasta área rochosa. A risada mais jovem, enquanto Dandelion sofre sob uma enorme mochila. Cerca de um incêndio, eles compartilham um ensopado e um deles pede mais. Em um rio raso, um dos aventureiros caça com sucesso um animal na corrida. As 3 meninas parecem rir e espirrar na água. Em um canhão rochoso, uma bengala indica um baú do tesouro. Dandelion, ainda carregando sua mochila pesada, os observa, admitindo que começa a entender seus métodos. Uma jovem com um olhar determinado juntos, concluindo que é hora de agir. Dandelion se lembra de como um deles usa a análise da análise para descobrir a fraqueza do fogo de um lobisomem. Os 3 se preparam com suas armas de fogo avançadas para atacar. Usando armas como ductos mágicos, eles eliminam monstros a uma grande distância com total segurança. Os olhos de Dandelion pretendem enquanto aceitam amargamente que seu estilo de combate é obsoleto. Ao olhar para o prédio da guilda, tome uma decisão, é hora de seguir em frente. Na rua, é proposto deixar a guilda e procurar outro emprego. Quando ele chega à porta, um alvoroço de dentro o impede. Uma garota desesperada explode chorando e suplicando ajuda. Dandelion se aproxima dele, gentilmente coloca a mão no ombro e pergunta o que acontece. Ela olha para ele com medo, surpresa e se apega à sua armadura, explicando freneticamente que toda a sua vila foi atacada por monstros. Sua expressão endurece. O dente de leão exige com fúria para repetir o que ele disse. Um aventureiro próximo ouve seu apelo, mas ele se torna indiferente ao conselho de missões. Dandelion olha em volta, confuso com a falta de reação dos outros. Enfurecido, pega um aventureiro e pergunta por que ninguém ajuda a garota. O homem aponta para a prancha, explicando calmamente que a recompensa é muito baixa. O rosto da menina entrou quando ela percebe que sua pobre vila não oferece incentivos. Dandelion explode, perguntando se eles ainda podem ser chamados de aventureiros. O homem responde friamente que eles não são trabalhadores de caridade e o questionam se ele arriscar sua vida por tão pouco âmbar que a mulher do Areléticos observa a discussão em silêncio com uma expressão atenciosa. Dandelion parte do mercenário, com o corpo tenso para a frustração. Os outros se afastam, deixando-o sozinho com a garota desesperada. Com nojo, ele percebe que, para esses aventureiros, a ajuda é apenas um negócio. Ele reafirma à garota que não se preocupa, que o herói Dandelion o a ajudará. Animado, ela pergunta chorando se ele diz isso seriamente. Dandelion admite sua falta de poder atual, mas insiste que ele não pode ignorar aqueles que pedem ajuda. Ele aperta firmemente o punho, sua determinação agora é inabalável. Bata no balcão fortemente, declarando em voz alta que ele aceitará a missão. A recepcionista duvida, gaguejando ao tentar se opor. Nervoso, ele lembra que é uma missão de classificação B, bem acima de seu alcance atual.
Dandelion começa a argumentar, lembrando-o de sua promessa de que ele poderia escolher qualquer missão. De repente, uma mão pega o aviso de missão da área de trabalho. Amber mantém o papel, dizendo à recepcionista para lhes dar o trabalho. Então, calmamente, ele ordena que ele registre Dandelion como membro de seu grupo. A recepcionista está atordoada, tentando processar o fato de que Amber e Dandelion formarão a equipe. Amber confirma o novo arranjo enquanto Dandelion observa com uma expressão cansada e confusa. Dois presentes na guilda estão sem palavras, com rostos de choque absoluto. Toda a guilda explode em um barulho, declarando que é inédito que o solitário âmbar forma um grupo. Completamente exausto, Dandelion se vira para ela e pergunta o que diabos está fazendo. Amber simplesmente diz ao herói para parar de ficar nas nuvens e segui-la para fora da guilda. Eles andam com propósito, seus passos ecoando enquanto vão para sua nova missão. Em turnê pelas ruas da cidade, Dandelion questiona seu motivo para assumir uma missão sem lucros. Ele a acusa de ter planejado deixar a garota pouco antes de intervir. Amber admite que realmente planejava ir ao povo da garota. Dandelion pergunta a ele crédulo se ele realmente ajudaria, chamando-o de aventureiro verde, enquanto ela prepara o cavalo com um gesto concentrado na tarefa. Ele explica que não se unirá a outras pessoas porque apenas o dinheiro os move. Suas palavras machucaram Dandelion, que murmura que machucaram seus ouvidos. Então ele faz a pergunta lógica. Por que você decidiu formar um grupo com ele? Impaciente, ela diz para ele parar de perder tempo e pressa, esquivando-se de uma resposta direta. Então eles chegam a uma cidade embrulhada em fumaça e caos, invadida por monstros brutais. Dentro de um prédio salvo, dois goblins bebem relaxados, desfrutando de destruição. Seu giro é interrompido quando outros monstros tentam colocar a porta do lado de fora. De repente, a porta explode em uma explosão de madeira e força. Do lado de fora, Amber desencadeia uma explosão devastadora de tiros energéticos com suas armas gêmeas. Ela permanece serena e focada, a arma apontando enquanto um círculo mágico brilha por ela. Os poderosos raios de energia atravessam o ar, claramente de origem mágica. Dandelion atordoa a incrível demonstração de poder, com olhos muito abertos. Permanecendo no fumo permanece, ele entende que essa é a verdadeira força de um aventureiro de Rende Ambi distribui as tarefas, ela cuidará dos monstros enquanto ele resgata os Aldens. Cheio de um novo propósito, Dandelion grita seu acordo e concorda à ação. Amber o chama de avisando para não lutar por qualquer inimigo que ele vê. Purificando o aviso, o dente de leão olha cautelosamente por trás de uma parede de pedra. Ele imediatamente encontra um enorme cicle de um único olho que o excede em altura. Sua precaução é quebrada em um grito de puro terror. Um poderoso raio de energia atinge o ciclope, salvando o dente de leão no último segundo. Amber aparece e diz para ele deixar o monstro em suas mãos e continuar com sua missão. Grietes de dentes de leão aliviado, agradecendo-o repetidamente por salvá-lo. Os olhos de Amber estão abertos surpresos que seu ataque não tenha funcionado. Quando a fumaça se dissipa, o ciclope ainda está intacto, atingindo seu peito calmamente. Dandelion grita incrédulo para ver que o ataque falhou. Mantendo serena, Amber decide que, se a força bruta não funcionar, ela tentará analisar e atacar seus pontos fracos. Dandelion percebe sua estranha hesitação e pergunta o que acontece. Antes de seus olhos, uma mensagem de erro inesperada aparece. Não é possível análise. Ela permanece na SOK, admitindo que nunca havia encontrado um monstro que não poderia analisar. Furioso, ele grita em Dandelion para a rua, com a mente a toda velocidade. Considere tentar diferentes atributos mágicos até encontrarmos uma fraqueza. Dandelion o avisa desesperado enquanto o monstro tira proveito de sua dúvida. Amber é pego de surpresa quando o enorme braço do Ciclopes a ataca. O olho único brilha com intenção maligna enquanto joga seu ataque. Em um ato heróico, Dandelion fica em frente a Amber, parando o golpe com a espada. Amber, atordoado, grita com ele o que ele está fazendo e ordena que ele se separe. Dandelion declara que, se a análise falhar, eles terão que lutar normalmente. Ele diz a ele que, como seu parceiro, ele pode contar um pouco mais com ele. Amber olha para ele surpreso e com um ligeiro rubor em sua declaração ousada e protetora. De repente, sua tela de análise pisca e a barra de progresso começa a preencher. Seus olhos se abrem percebendo que a análise agora está se movendo. Observando-o lutando, ele se pergunta se cada um de seus ataques estiver gerando dados. É questionado se essa habilidade incrível é o verdadeiro poder da lendária espada sagrada. A cada golpe de suas folhas, os pontos de luz são iluminados, confirmando sua teoria. Sua atitude muda para a de um líder. Ele grita que vai cobrir e não parar de atacar.
Ressuscitado pela nova estratégia, os rugidos de dente de leão, prontos para lutar. Ele explica que é assim que eles costumavam lutar antes do conforto da mágica da análise, elitância, um poderoso golpe da besta, criando uma abertura. Seu rosto é pura determinação enquanto se prepara para outro ataque. Ele grita que se sente animado por se jogar com um poço poderoso. A análise conclui, revelando que a fraqueza do monstro é uma combinação de raio e fogo. Ember entende que ele deve liberar a magia máxima de ambos os atributos para superá-lo. Com uma declaração firme, concentra o imenso poder em suas armas avançadas. O monstro muda de repente seu objetivo, surpreendendo Amber com um olhar. Com um movimento assustadoramente rápido, ele pega Dan e o levanta no ar. Uma expressão de horror é desenhada no rosto de Ember, entendendo a verdade. Ele percebe o medo de que o objetivo sempre foi. Dan é lançado como um projétil. Ember sabe que não será capaz de evitar o impacto. Em turnê no ar, eles corajosamente dão o ataque ao monstro protegendo-o. Ele permanece firme diante de um âmbar surpreso, assegurando-lhe que ele já está seguro. Suas palavras ressoam em sua memória, lembrando-o de uma garota há muito tempo. Aquela garota se lembrou de ter recebido as instruções para confiar em tudo com o lendário herói Dan. Um sorriso suave surge ao entender que sua natureza heróica permanece intacta. Com um impulso poderoso, Dan abre um espaço forçando o monstro a voltar. A besta tropeça para trás, seu corpo enorme é completamente exposto. Eles gritam urgentemente a Ember para aproveitar o momento e o golpe final. Ela sente e reúne um vórtice energético em suas armas. Seu rosto é pura concentração. Ele declara que é hora de terminar a luta. Um raio esmagador de energia pura explode, obliterando completamente a criatura. Após a batalha, a quietude retorna às pessoas danificadas, mas em paz. Uma mãe e sua filha, Yuri, se encontram novamente chorando de alegria entre os escombros. Os moradores saem, duvidando, mesmo que tenham sido realmente salvos pelos aventureiros. A jovem agradece a Dan, que responde com um polegar cansado, enquanto Ember observa calorosamente. Jogado entre os restos mortais, Dan reclama das costas. Mas feliz que ele terminou, ele expressa sua admiração pelo poder dela, imaginando o que ele quis dizer com suas palavras. Ele se maravilha com a forma como ela derrotou todos os monstros sozinhos enquanto ele não fazia nada. Ember corrige gentilmente, garantindo que ele não estivesse sozinho e aprecia sua ajuda. Ele duvida de sua sinceridade, mas seu visual seria confirmado que ele diz isso seriamente. Em um gesto de companheirismo, ela tende a mão ao guerreiro sentado. Ele olha para ele e faz dele uma proposta surpreendente. Eles devem formar um grupo. A oferta deixa Dan em choque, apenas emitindo um som confuso. Questionando seus motivos, ela explica que é porque ele é um verdadeiro aventureiro. Suas palavras desencadeiam uma explosão de cálculos na mente de Dan. Entenda que, se estiver associado a ele, você nunca terá que se preocupar com dinheiro. Seu rosto acende em um sorriso largo, aceitando a aliança animada. Ao comemorar seu futuro financeiro, Ember acrescenta uma condição crucial. Com um sorriso agradável, ele anuncia que pretende redefini-lo pessoalmente como amigo. Sua expressão triunfal desaparece imediatamente, substituída por absoluta confusão. Seu semblante se torna ameaçador quando eu juro que o educou em sua forma ideal. Ele sugere voltar para a guilda, o que os leva a ficar aterrorizada. Na guilda, um trio de aventureiros fofoca empolgado com a nova aliança. Dan confirma a um admirador que as notícias de sua equipe se espalharam rapidamente. A jovem mulher pergunta com entusiasmo como o famoso Amber está em uma missão. Ele suspira cansado, admitindo que, de sua perspectiva, ele ainda tem muito que ir. De repente, Ember aparece atrás do sofá, apoiando firmemente a mão no ombro. Ele corrige calmamente suas palavras, lembrando que eles ainda têm treinamento hoje. Os aventureiros ao fundo suspirarem para vê-la. Lucien completamente derrotado, Dan tenta se livrar do treinamento fingindo estar doente. Ember ignora completamente, sua expressão serena, mas determinada. Com um sorriso determinado, ele anuncia que é hora de sair. Ele o arrasta firmemente, enquanto outros admiram sua dedicação ao treinamento. O local de treino acaba sendo um rio tranquilo com uma pequena primavera. O treinamento começa com Dan gritos de horror quando atacado por dois monstruosos tubarões. Da costa, Ember o elogia por ser uma atração eficaz. Enquanto um tubarão bateu, ele grita protestando que deve haver outra forma. Um poderoso efeito sonoro enfatiza o caótico e perigoso do treinamento. Ela explica que o objetivo do exercício é aumentar sua resistência de novatos. Promete intervir apenas quando considera que está em perigo real. Ele grita desesperadamente que já está em perigo real e que nada com toda a sua força. Um tiro panorâmico enfatiza o quão isolado e absurdo é a sessão de treinamento.
Eles dão freneticamente para se afastar dos tubarões enquanto Amber observa calma. Mais tarde, um pescador local agradece profundamente Amber por tornar a área de pesca segura, com um sorriso caloroso. Ele responde que ajudar os necessitados é o dever de um aventureiro. O pescador, feliz, anuncia que irá pescar enquanto Amber sai com a captura. A cena muda novamente para o imponente edifício da Guilda do Aventureiro. No interior, Amber recebe a recompensa enquanto da mentira desabou em uma cadeira, exausta. Ela olha para a palma da luva e encontra um salário ridículo de 3 moedas. Sua decepção silenciosa é clara ao perguntar se isso é tudo que eles ganham. Eles olham para cima de sua exaustão, com o rosto também mostrando decepção. Perto, um grupo barulhento presume ter alcançado uma recompensa de 10 moedas de ouro. Um deles planeja comprar a última arma de fogo e ir beber para comemorar. Dan os observa com um rosto torto por dor e conflito. Outro reclama amargamente, exigindo missões mais nobres que oferecem melhores benefícios. A câmera viaja pelo movimentado salão da guilda, cheio de vozes e conversas. A voz serena de Amber corta o barulho, afirmando que ela não escolhe missões para recompensa. Ele se vira para ela, suando e depois pergunta a ela quais são seus critérios. Ela caminha para o conselho de missões e explica que escolhe de acordo com quem realmente precisa da ajuda. Decisão. Amber inicia um novo aviso do conselho da missão. Apresenta sua próxima comissão, uma missão com uma recompensa de apenas 5 moedas de cobre. O rosto de Dan torce nojo e frustração, partindo do aviso. Ele grita fortemente, outra missão barata e se recusa a participar. Termina no chão, gemendo em protesto por trabalho mal remunerado. Sem vacilar, Amber começa a arrastá-lo para fora da guilda, levando-o de sua perna. Para sua surpresa, eles são recebidos no Plaza del Pueblo, uma multidão. Os moradores agradecem com alegria, proclamando os heróis de sua aldeia. Dan se vira para Amber, totalmente perplexo com as boas-vindas inesperadas e calorosas. Um dos moradores o chama de ouviu familiarmente, aumentando sua confusão. Uma garota com olhos brilhantes e alegres corre para eles para cumprimentá-los. Ele sorri para ele e agradece novamente por sua valiosa ajuda no outro dia. Enquanto Dan observa os edifícios danificados que são familiares à sua memória, começam a despertar um flashback que mostra como eles haviam defendido a cidade de um monstro blindado gigantesco. A garota pergunta se está em outra missão, a qual um Dan nervoso responde que sim. Ela explica que, graças à sua ajuda, todos agora trabalham juntos para reconstruir. Eles murmuram por si mesmos e a perspectiva de empregos pesados já. Movido por sua sinceridade, coloque a mão na sua cabeça e aceite para ajudar. Os sons de construção enchem o ar enquanto os moradores começam a trabalhar. Eles dão dificuldades para um saco pesado, o evidente esforço na cara deles. À distância, venha para Amber desabar de bruços no chão, aparentemente exausto. Irritante, se pergunta em voz alta o que acontece com ele e por que ele está vagando. Sua suposição está errada. Amber transporta troncos sem esforço e instrui os moradores. Dan está sem palavras, incapaz de entender como seu parceiro, um mágico, tem muita resistência. Seus pensamentos são interrompidos abruptamente quando ele percebe uma presença por trás. Uma jovem vila com olhos esperançosos aparece e oferece um jarro de madeira com água. Entre os detritos das pessoas que ajudam a se reconstruir, ele agradeceu pela oferta. Beba uma bebida longa e refrescante, o som de sua deglutição ressonando na rua tranquila. Olhando para baixo com alguma vergonha, pede desculpas por não ser muito útil. Ela insiste apaixonadamente que o simples ato de aceitar sua missão barata já a fez feliz. Sentado até no chão, Dan diz para ele exagerar sua contribuição. Com lágrimas nos olhos, ele proclama que Amber é o verdadeiro herói do povo. Suas palavras sinceras se encaixam em Dan, que observa seu parceiro com um novo entendimento. No topo de um andaime, Amber dá instruções precisas a um aldeão, ensinando-lhe a maneira certa de misturar o gesso. Secando o suor da testa, seu rosto mostra forte determinação. À distância, Dan contempla sua entrega altruísta e reflete silenciosamente sobre a palavra herói. Mais tarde, a cena muda para o interior quente e movimentado de uma taberna local. Eles dão seu jarro na mesa, admitindo em voz alta e diante de um âmbar surpreso que estava errado. Ela está totalmente perplexo com a mudança repentina do coração de seu parceiro. Com a paixão ardente, Dan declara que agora entende que Amber realmente quer ajudar aqueles que precisam. Amber só pode olhar para ele em silêncio, atordoado antes de seu surto apaixonado. Ele toma um gole silencioso de seu jarro, tentando assimilar a súbita mudança de mente.
Amber pergunta gentilmente se ele não se importa com recompensas econômicas. Eles argumentam que, se alguém realmente quer ajudar, não deve importar se é um nobre. Seu fervor justo causa uma gota de suor e um rosto de total confusão. Uma mulher com óculos e chapéu intervém, afirmando que os nobres não emitem missões devido a problemas genuínos. Ele se senta com eles, pedindo para participar da conversa. Ele explica que, em crises reais, os nobres mobilizariam cavalheiros, não aventureiros. Dan permanece sem palavras, assimilando a lógica indiscutível. A mulher então levanta a questão crucial: por que os nobres emitem missões? Com um suspiro, Amber menciona o nome influente de Duque Madron. A mulher esclarece que Madrin, ex-condessa, tinha sido seu patrono. Dan admite que ele deve pagar. Um flashback mostra um jovem atribuindo sua vitória sobre o Rei Demônio ao apoio de Madrin. Lembre-se de um camarada mencionar o quão crucial foram as roupas de proteção caras que ela forneceu. Outra memória mostra isso dizendo alegremente a um taberneiro que colocou as bebidas mais caras em sua conta. De volta ao presente, Amber pergunta se há algum problema com Madrin. Ele explica que, ao ajudar o herói, Madrin estabeleceu um precedente escalado em dinheiro. Essa ação cínica, acrescenta. Ele deu a outros nobres uma ideia perigosa. Eles entenderam que também poderiam subir patrocinando um segundo herói. Apocalipse atinge Adam como um soco. A mulher assente silenciosamente, confirmando a verdade dessa avaliação. Ele explica que foi assim que nasceu uma nova categoria de missões de alta dificuldade para que os nobres contratos sejam aventureiros poderosos. Com um gesto desonesto, ele acrescenta que essa informação é altamente confidencial. Graças de Amber que nem todo patrocínio é ruim, mas o sistema foi corrompido. Eles dão tristeza o que acontece com as pessoas que realmente precisam de ajuda. Olhe com um gesto sombrio, carregando o peso da situação. Superada pela emoção e pelo álcool, Amber agarra Dan e insiste que ele deve ser um herói novamente. Eles gemem, dizendo que seu aperto desesperado machuca. Bêbado, Amber declara que, enquanto existirem, um segundo herói não será necessário. Com paixão, o chama a recuperar o verdadeiro propósito de serem aventureiros. Seu discurso de ignição é cortado de repente quando cai na mesa, completamente inconsciente. Dan e a mulher permanecem em silêncio, processando o surto emocional. Uma imagem sombria de uma cidade devastada por guerra ilustra o que está em jogo. A cena volta ao passado. Um jovem Dan é abordado por uma criança loira e pequena. A criança, uma âmbar muito jovem, pergunta animada se ele também pode ser um herói como Dan. O herói sorri calorosamente, assegurando-lhe que, é claro, ele pode alcançar seu sonho. Ele o encoraja a ficar forte para ajudar as pessoas em seu lugar. No presente, uma lágrima desliza pelo olho fechado de Sleepy Lambert. Ele se move um pouco, ainda entrou em colapso na mesa após seu discurso emocional. Do outro lado da sala, Dan observa com uma nova expressão resolvida. Amber murmura um pedido de desculpas, admitindo que acha que fica bêbado durante a conversa. Dan responde em voz baixa que nada acontece, carregando-o com culpa. Com certeza sombria, ele entende que seus atos passados moldaram o país mais do que ele sabia. Amber, algo nervoso, promete ficar, esclarecendo que não é apenas para Dan. A repentina mudança de tom chama a atenção de Dan, que olha para ele, com um olhar endurecido. Give anuncia sua decisão firme de voltar ao trabalho e ser um herói novamente. Os olhos de Amber se iluminam com pura emoção com a resolução inesperada de Dan. Ele confiou que seu treinamento se intensificará a partir do dia seguinte. Dan lamenta que agora os monstros que os custam antes eram rivais fáceis. Amber sorri com travessuras, corrigindo-o, seu último inimigo era um cara novo e desconhecido. Dan é cético, perguntando se realmente é. Amber revela que essas criaturas costumavam ser comuns no território do Rei Demônio. A conexão entre o passado de Dan e o monstro o sacode com um choque. Dan entra em pânico, percebendo que eles poderiam estar enfrentando os restos do exército perdido do Rei Demônio. Ele dá um gole nervoso ao jarro, tentando subtrair a importância, perguntando o que há de errado com ele. Amber grita que esse exército desapareceu há 20 anos e nunca mais visto. Ele acrescenta que as famosas famílias da fama estão procurando por elas desesperadamente. Em outro lugar, uma mansão multi-história isolada fica ameaçadora ao pé de uma enorme cachoeira. No interior, uma mulher com chifres demoníacos fica em uma poltrona, estudando uma tela leve. Ele acaricia o queixo com a aparência fixada na projeção mágica. Em outro quarto escuro, uma mulher com presas aparece ladeada por duas silhuetas colossais zombam quando Danville, o homem que matou seu pai,
planeja voltar em uma cidade movimentada. Um grupo de aventureiros observa um novo aviso na guilda. A missão é pregada ao conselho público para que todos vejam. Pedidos para eliminar o exército do demônio com uma recompensa de 100 grandes moedas de ouro. A multidão de aventureiros está atordoada diante da missão lendária e lucrativa. Imediatamente, um caos de gritos e gritos explode. Tudo desesperado para se tornar o segundo herói. Observando o show ganancioso de Afar, Dan comenta desprezo por sua emoção. De uma janela da guilda. Alguém ressalta que o exército do demônio não apareceu há 20 anos. Ember suspira, incapaz de acreditar que esconderá um segredo tão sério e perigoso. Dan tenta se justificar à defensiva, mas Ember olha para ele sem nenhuma impressão. Seu argumento começa enquanto observa a multidão de aventureiros luta. Ele se pergunta se relatasse o monstro era uma boa ideia, já que os nobres teriam publicado a missão de qualquer maneira. Ember réplica que fechar a boca e permitir que mais mortes teriam sido muito piores. Dan concede o ponto, embora ainda expresse dúvidas sobre a situação. Continuando, observa que os estilos de luta dos aventureiros atuais seriam inúteis. Ember informa que já foi dito que mesmo os aventureiros de alto nível acreditam que não podem enfrentar luz. Eles imediatamente deixaram de lado um pensamento egoísta fugaz em tomar benefícios econômicos. A ideia de que não há lugar para ele se envolver é resignado. Então sua atenção é direcionada a uma nova presença tranquila que entra na cena caótica. Uma jovem encapuzada anuncia em voz baixa que publicou a missão. Uma figura encapuzada anuncia que foi ela quem publicou a missão. Seu rosto está exposto quando ele declara que estará sob seus cuidados. Ember confirma que ela é a cliente da missão de escolta. A garota corre alegre para Dan. Saudando-o como herói confuso, Dan pergunta como ela sabe que ela diz que eles estavam há 20 anos. Ele a despacha com indiferença, afirmando que ela salvou centenas de filhos. A garota parece desolada, enquanto Ember percebe que também foi salva por Dan. Sua expressão alegre invade um parque de partir o coração, mostrando pequenas presas. De repente, todo o salão da guilda fica silencioso com os olhares pregados na porta que um grupo de aventureiros observa a apreensão de um rosto imponente sem um rosto vestido de uniforme escuro é plantado na entrada. Os presentes reconhecem o emblema intrincado e inconfundível de uma casa nobre. Eles identificam o recente-chegado como o mensageiro pessoal do Duque Madron. O murmúrio cresce em confusão, já que o Duque não contrata aventureiros. Um deles está sem palavras, surpreso com a aparência inesperada. A multidão gananciosa rodeia imediatamente, implorando para ser contratada. O mensageiro permanece sereno, ignorando o grupo desesperado. Dan comenta sobre a grande multidão, e Ember assente, é uma situação excepcional. Ember explica a imensa riqueza e poder que implica servir ao Duque. É apontado que nenhum de seus mensageiros se digna para visitar esse lugar. Ember especula que o Duque teve que ouvir sobre o monstro e está intervindo. Suspeito, ele pergunta a Dan se ele o chamou, o que ele nega furiosamente. De repente, o mensageiro se vira, dando sua atenção para Dan e Ember. Em um instante, fica em frente a Dan, confirmando sua identidade. O mensageiro entrega a citação do Duque, deixando Adam totalmente impactado. Ember e outro aventureiro suspiro, atordoado com a virada inesperada. Outros protestam, exigindo demonstrar seu valor. O mensageiro se vira levemente para a multidão que reclama. Um único olho ameaçador brilha sob a sombra do chapéu ordenando o silêncio. Toda a guilda está paralisada pelo medo. Ember observa preocupada tentando assimilar a situação. Ele diz a Dan que não pode rejeitar a citação e que deve ir. Dan pede desculpas a seu parceiro, prometendo voltar imediatamente. Aproximando-se da garota encapuzada, ele garante que ele voltará para ela. A garota o chama para esperar, mas ele já sai. A porta fecha de repente, deixando Ember e a garota no silêncio da guilda. Ela se vira para Ember com um sorriso doce, sugerindo que a missão âmbar pergunta se eles não devem esperar, mas a garota insiste que deve avançar com Ember convencida de que sua tarefa é escoltá-la pela floresta. Ela sente seu sorriso aumenta em uma careta perturbadora. Um carrinho luxuoso avança em uma rua de paralelepípedos. Lá dentro, Dan se sente desconfortável em um sofá fofo, mesmo com sua armadura. Uma figura uniforme do mensageiro reclama do barulho da guilde. Ele tira o chapéu dela, revelando uma mulher elegante com cabelos compridos. Identifique-o como Danville, especificando a hora exata desde a sua última reunião. Eles chamam Madrin, encontrando sua aparência disfarçada de estranha. Ela explica que veio pessoalmente para não perder tempo.
Ele pergunta se o assunto é tão importante a ponto de merecê-lo. Em resposta, a madrinha abre uma maleta cheia de moedas de ouro brilhantes. Ele pega um, como um testemunho silencioso de sua riqueza. Os olhos de Dan se abrem de espanto, balbuciando contra a fortuna. Madrin se inclina, revelando que o rei não tem conhecimento de sua situação atual. Apocalipse o atinge como um mazazo. Madrin confessa ter escondido as notícias de seu divórcio. Vendo sua surpresa, ele pergunta o que ele acha que quer dele. Sua mão engolida repousa em seu ombro enquanto formula sua demanda. Ele olha para ele, possessivo, dizendo-lhe para se tornar dele. O peso da história compartilhada aparece em ambos. A cena muda para uma floresta escura e selvagem. Amber anuncia que eles chegaram na área mais profunda, está gentilmente inclinada para ajudar a garota com capuz para coletar frutas de repente. O pé da garota atinge a terra com força inesperada. Amber olhou para cima, com um lampejo de confusão no rosto. Inquieto, ele pergunta quem realmente é. Ela ignora, reclamando dos sapatos. Uma aura malévola escura explode de seu pequeno corpo. O capô é removido, mostrando chifres e declarando que a farsa acabou. Um olho único se materializa, impondo o âmbar surpreso. Seus olhos se abrem de pior soca antes da ameaça aterrorizante. O ogro Blunt, seu clube, forçando Amber a iniciar de lado, roda para a terra. Gemendo pelo esforço de evasão. A garota de cornuda zomba dele, chamando-o de inseto e garantindo que ele não deixe Adam se aproximar. Com um sorriso sádico, ele ordena que seu servo monstruoso o esmagasse. O ogro ruge e descarrega seu enorme punho. Amber retorna, agora com expressão determinada. Ele joga alguns discos rotativos com uma borda, apontando para a fraqueza do monstro. Seu ataque é ao alvo, confiante de que a análise revelou seu ponto fraco. Seus olhos se estreitaram, com certeza ele será eficaz. Por seu horror, o golpe soa e sem efeito. Grite inacreditável, entendendo que a fraqueza do monstro mudou. O ogro permanece imperturbável enquanto o demônio explica seu poder. Isso repreende com um descendente por não conhecer um conhecimento básico de demônios. A palavra demônios vai para Amber, que pensou que Dan os havia erradicado. Um exército formidável de ogros idênticos surge da floresta. Amber os contempla desesperados, diante de um inimigo impossível. Apesar de tudo, permanece firme, parecendo coragem. O demônio anuncia que ele celebrará a parte de trás do herói com seu sangue. Um flashback mostra que Madrin dizendo a Dan para se tornar dele depois de derrotar o rei demônio. No presente, Dan viaja no carrinho, entendendo o plano de Madron. Ele sorri com um zumbido, perguntando quanto tempo ele está apaixonado por ele. O rosto de Madrin deforma nojento antes da ousada sugestão. Eles dão açudo enquanto ela chama a ideia nojenta. Ele rapidamente recupera sua compostura, garantindo que ele esteja apenas oferecendo ajuda. Com os dedos dos cisnes, ele levanta o queixo, lembrando-o de sua dívida com a princesa. Eles olham para baixo, o rosto sombrio e em conflito por sua manipulação. Uma fantasia de libertação cruza sua mente. O dinheiro poderia liberá-lo. O sonho é quebrado quando o ouro contempla. Ele é prostrado no chão, sua cabeça se inclinou para Madrin. Seu olho em primeiro plano revela uma gota de suor no templo. Ele enfrenta isso. Dizer que pagar com antecedência não é típico disso. Bambi a questiona, perguntando se sua repentina generosidade é porque ela mudou com a idade. Ela fica em silêncio por um momento, com seu olhar distante, contemplando sua pergunta. Mudando de assunto, ele pergunta se ele visitou sua cidade natal Pacific em 20 anos. Olhando pela janela, Danville reflete sobre a tranquilidade atual, percebendo como ele tem certeza. Sua mente retorna a um campo de batalha caótico, em brutal contraste com a paz agora. A mulher explica que essa tranquilidade é um resultado direto de sua vitória sobre o rei demônio. Ele acrescenta que essa vitória transformou a Era das Armas em uma era de magia. Danville lamenta que seu estilo de espada pura faça os jovens aventureiros mágicos o chamam de carga. No caminho, ele expressa suas dúvidas sobre seu valor. Mas ela insiste que, por esse motivo, ela não precisa. Com os olhos fechados, ela confirma estar ciente de sua falta de valor percebido. Seus olhos se abrem de intensidade, prometendo a ele o melhor time e aliados. Ainda confuso, Danville a pressiona, perguntando por que ele é o escolhido. Contemplando um castelo magnífico, ela revela que sua motivação é para o bem do reino. Ele explica que a economia da nação foi construída exportando armas e aventureiros de alto risco durante a guerra. Ele reconhece como eles são incríveis, mas ela adverte que esse mercado está entrando em colapso. Madron ressalta que a magia é a nova fronteira e outros países correm para alcançá-los. Ele afirma que os aventureiros modernos não têm experiência de combate que os veteranos de sua época tiveram. Finalmente,
Um entendimento do Flash cruza o rosto de Danville. Ela, com um olhar firme, conclui que ele é quem precisa desesperadamente. Madron tende a mão, propondo fazer dele um herói novamente. Seus olhos se estreitaram enquanto processa a oferta monumental e surpreendente. O nome Danson ressoa em sua mente, evocando a promessa de outra pessoa. Ele se lembra do jovem Amber, que também jurou desafiá-lo a ser um herói. No presente, Danville desvia o olhar, o rosto cheio de conflitos e hesitação. Ele pede desculpas com uma perplexidade, informando que ele já tem um compromisso. Com um sorriso tímido, ele explica que associou a um jovem barulhento. O rosto de Madron é transformado em choque e descrença absolutos. Ele sugere que eles possam trabalhar juntos depois de recuperar seu status de herói com um novo parceiro. Renunciou. Madrin se oferece para acompanhá-lo em sua missão atual, oferecendo que ele aprecia. Olhando pela janela, ela sorri ao perceber que outra pessoa também quer que ela seja um herói. Danville sorri calorosamente, admitindo que seu novo parceiro é um tolo, mas um tolo honesto. Uma explosão repentina e enorme explode da floresta próxima, interrompendo violentamente a viagem. Dentro da floresta, Rei Cego afeta a luva de raio da garota demoníaca. Na palmeira de Amber, um pequeno objeto escuro repousa, um poderoso amplificador mágico. Seu rosto gira com dor pela tensão de usar esse medicamento poderoso. Observando de longe, Madrin franze a testa, preocupado com o perigo inerente. Os olhos de Amber queimam com determinação feroz enquanto preparavam um ataque ainda mais forte. Uma torrente de energia mágica explode de suas armas gêmeas com um rugido ensurdecedor. Madrin analisa calmamente que Amber está usando medicina para amplificar seu poder em força bruta sem tipo. Ele se pergunta sobre a segurança de consumir grande parte dessa substância ao mesmo tempo. Uma lágrima atravessa o rosto de Amber, testemunho de imensa dor que ele apoia. Amber permanece firme, brilhando com poder desencadeado, preparando um último e desesperado ataque. A garota demoníaca sorri condescendente, zombando de que Amber é surpreendentemente temperamental por ser um aventureiro. As armas de Amber brilham com uma luz intensa enquanto reunia todo o seu poder mágico. Point desencadeia, desencadeando uma rajada devastadora contra seu oponente pequeno e aparentemente vulnerável. O ataque abre um caminho de destruição em massa através da floresta e da paisagem distante. Amber fica entre as sequelas, o solo calcinado e destruído pela força bruta de seu tiro. Seus olhos se abrem de puro choque quando ele percebe que o ataque não teve efeito em seu objetivo. O caminho de destruição se estende por quilômetros, uma vontade do imenso poder que acaba de liberar. A garota demoníaca permanece completamente ileso, parabenizando Amber com sarcasmo por sua criatividade. Ele diz a ele condescendente que o doping não será suficiente para vencer essa luta. Seu sorriso vaidoso desaparece quando ele olhou para baixo, confuso. Ele grita com pânico e vergonha quando percebeu que o poderoso tiro desintegrou suas roupas. Amber está atordoado, incapaz de acreditar que seu rival está intacto após esse golpe. Uma energia escura na forma de fitas gira em torno do demônio, que afirma a enorme diferença de poder entre eles. A energia se solidifica em um biquíni improvisado enquanto se preparava para continuar a batalha, agora corpo a corpo. Amber é completamente inocente quando o demônio diminui a distância repentinamente. O olho do demônio brilha com malícia, decidindo atacá-la do lado calmamente. Faça o download de um golpe feroz e muito rápido de cantar na cabeça de Amber com força esmagadora. Inclinando-se a perto, ele zomba dele perguntando se ele sabe que os demônios são uma espécie especial. Conclui sua provocação dizendo que os humanos são fracos porque depende da maneira mais fácil da magia. Entre os escombros, Amber grita desesperadamente pela destruição de sua poderosa arma oricalco. O demônio a ridiculariza, dizendo que o metal raro era um desperdício em um mais fraco. Com movimento rápido, lança um poderoso chute rotativo que afeta totalmente o lado de Amber. O golpe a faz voar, seu corpo torcendo devido à brutalidade do impacto. Amber gemido de dor, admitindo por si mesma que ela mal consegue resistir em um combate próximo. Ele percebe com um pavor crescente que seus ataques mágicos são inúteis contra esse rival. Seus pensamentos são direcionados ao poder de que ele precisa, uma arma como a espada sagrada de Danson. O demônio interrompe seu ataque, zombando de um golpe livre, a salvo de sua superioridade. Uma visão mostra que Dan derrotou no chão, enquanto o demônio declara que nem foi uma briga. O pânico de Amber entra em pânico que o verdadeiro Danson chegará em breve e verá aquela cena humilhante. Sua expressão endurece com resolução, decidindo que ele deve derrotar o demônio antes de chegar. Prepara um punhado de pequenas esferas, dispostas a arriscar sua vida para vencer. Nesse momento,
O verdadeiro Dan entra em correr na âmbar clara e feliz. Seus olhos se abrem de puro horror quando vem chegar inesperadamente cedo. Ele pede desculpas casualmente pelo atraso enquanto ela grita frenética para ficar longe. Eles dão âmbar ao demônio meio nu, totalmente confuso com a situação estranha. Amber corre desesperada em relação a Dan, tentando protegê-lo de perigo iminente. Ele grita seu nome, rezando para que ele fuja enquanto se joga para cobri-lo. O demônio observa irritante pela interrupção. Com um toque simples, ele separa Amber, jogando-o no ar. Com âmbar fora de combate, ele joga feliz por Dan, abraçando-o com força esmagadora. Dan é completamente desavisado. O ar escapando de seus pulmões sob o abraço. O demônio parte com uma panela, perguntando se ele realmente não se lembra de quem ele é. Dan se sente familiar e poderoso, energia mágica emanada da garota que a espreita. Uma faísca de reconhecimento gira em seus olhos enquanto exclamava seu nome, Zenobia. Zenobia sorri radiante, feliz por ele finalmente se lembrar dela depois de tanto tempo. Ele confirma que sim, explicando que sua magia característica sempre doaria. Amber, agora precariamente pendurado em uma árvore, os observa com o rosto completo da perplexidade. Ele pergunta se eles se conhecem, e Dan confirma enquanto ela desce para o chão. Dan apresenta formalmente Zenobia como filha do demônio, deixando Amber em choque. Ele naturalmente explica que, depois de lutar contra seu pai por tanto tempo, era lógico que eles se conhecessem. Ele revolta o cabelo de sua namorada brincando, comentando quanto ele cresceu desde a última vez. Ainda confuso, Amber ouve enquanto diz que lutar durante o dia acaba bebendo juntos à noite. Ele menciona que o rei demônio costumava dizer coisas semelhantes quando estava bêbado. Um flashback mostra o rei demônio brincando em oferecer a mão de sua filha em casamento, se eles lhe der. No presente, Dan pergunta a Zenobia por que ele veio vê-lo agora. Ela explica que ficou com raiva ao ver o grupo Amber, menosprezando-o e perdendo o respeito. Essa raiva, ele declara com lealdade feroz, a forçou a fazer todo o possível para ajudá-lo. A Zenobia orgulhosamente revela seu plano de criar monstros que apenas a espada sagrada de Dan poderia superar. Confuso, ele pergunta a Amber o que isso significa. Amber se assusta quando percebe que os ciclopes de um olho que lutaram foi a criação da Zenobia. Um sorriso determinado atravessa o rosto de Zenobia enquanto promete tornar o próximo ainda mais forte. Em lágrimas, ele insiste que Dan deve se tornar o herói mais forte novamente, por sua exasperação. Em uma explosão, Zenobia se joga sobre Dan, abraçando-o fortemente e declarando que eles se casarão, cumprindo a promessa de seu pai. Amber, completamente surpreso, mal consegue emitir um som incrédulo fraco. Da copa florestal, uma voz fica em direção ao grupo. Zenobia apertada em uma chave de cabeça, se gabando de seu treinamento como namorada e oferecendo cozinhar para ele. Arta. Amber cobre a boca com a mão, furiosa. Ele a afasta de Dan, gritando que a ideia de se casar com ele é ridícula. Amber questiona os métodos de Zenobia furiosos e suas tentativas de arrastar Dan em um plano de casamento. Zenobia a acusa de tratá-lo como servo com seus próprios planos. Amber se defende, garantindo que seja um treinamento especial para recuperar sua força. Zenobia, confusa, pergunta o que isso significa. Com convicção firme, Amber declara que eles dão ao herói e à humanidade perfeitos não precisam de imitações baratas. Uma aura intensa e escura envolve a Zenobia. Enquanto as palavras apaixonadas de Amber afetam, elas fazem julgamento para intervir nervosamente, implorando para se acalmar. Um som agudo marca uma mudança abrupta na atmosfera tensa. Um olhar de entendimento ilumina a Zenobia, que pega Amber exclamando que ele finalmente entende. Amber, cansado e confuso, fica perplexo com a repentina turno. A cena muda abruptamente dentro de uma taberna de vários níveis. A Zenobia, agora totalmente bêbada, proclama a todo lugar que eles dão é o único e verdadeiro herói. Um jarro de cerveja cai com um acidente na mesa de madeira. Ela mesma se sente animada com sua declaração, insistindo que só eles realmente entendem. Seu parceiro reflete sobre o estranho de vê-los agir como melhores amigos logo após lutar. Zenobia ri, dizendo com risadas que não podem ser evitadas. Então ele joga um braço sobre Dan, anunciando alegremente que se juntará ao seu grupo. Amber, tontura, protesta imediatamente, dizendo que é impossível porque a Zenobia é um demônio. Zenobia faz uma panela, reclamando de como ele é chato desde que seu pai ordenou que ele ficasse longe dos problemas. Outro membro do grupo incentiva Adam a aceitá-lo, sem ver nenhum problema. Com um suspiro, Dan aceita com relutância, o que causa um grito alegre de Zenobia e ofegante de um Amber. No entanto, ele coloca uma condição firme.
Primeiro, ele deve se desculpar com as pessoas que atacaram. Zenob aceita instantaneamente, para a surpresa de Amber. Dan acrescenta que ele também deve levar um presente, sugerindo um amuleto antidestre do tesouro de seu pai. O grupo novo e peculiar caminha em direção a uma cidade pitoresca na encosta. Dan os apresenta como membros oficiais da equipe enquanto Amber suspira, renunciou ao inevitável caos. Amber examina seu novo cartão de registro de grupo, ornamentado. Um sorriso astuto cruza o rosto, revelando seu plano de usar a nova força do grupo para obter maiores recompensas. Uma nova missão começa quando um enorme ogro com chifres lança um rugido feroz em um campo. De uma porta próxima, Dan e seu novo parceiro, Liston, observam seu objetivo. Em outro lugar, Amber adverte outro membro do grupo de quão difícil é a missão e oferece apoio. A lista permanece com os olhos fechados, com uma expressão serena e quase presumida. De repente, surge um dragão de sombra colossal, rugindo com uma força ensurdecedora. Os olhos de Dan se abrem em choque total ao exclamar que ele acabou de invocar um dragão. A criatura imediatamente desencadeia um poderoso raio branco de sua boca. Em um movimento rápido, o imenso dragão bateu contra o ogro. O ogro acima mencionado é lançado pelo ar sem poder resistir. O dragão vitorioso permanece entre uma nuvem de energia, sua forma envolta na escuridão. Dan comenta calmamente, os olhos se fecharam, que a missão era fácil no final. Ele levanta o punho feliz, sugerindo distribuir a recompensa novamente. Amber, no entanto, olha para o enorme dragão com expressão silenciosa e reflexiva. A lista pergunta se eles planejam deixar o dragão, o que causa Amber, horrorizado, a exigir de volta. Amber fica sem palavras ao listar explica que prometeu a essas terras ao dragão por meio de um contrato. Incrédulo, eles perguntam se isso significa que o dragão viverá na cidade. Da cidade confirma com indiferença, fazendo com que eles gritem por pura indignação que o chefe da vila se aproxima do princípio feliz de derrotar o ogro. Seu olhar se move atrás deles, para o problema muito maior. O chefe grita aterrorizado quando um dragão na vila é muito pior. A cena muda para o exterior imponente da guilda do aventureiro. Dentro da guilda, sussurros surpresos se espalharam pelo primeiro fracasso da missão de Amber. O grupo fica em um canto, com Amber usando completamente desanimado. Com um sorriso lamacento e vaidoso, List comenta o quão popular parece ser. Dan tenta confortar o Amber deprimido, assegurando-lhe que o dragão não atacará os moradores. Ele diz a ele para esquecer, insistindo em que uma ou duas missões falhando não é nada sério. Perdido em sua miséria, Amber murmura é um fracasso e que sua vida está arruinada. Determinado a ajudar, Dan levanta e examina o conselho de missões procurando um novo emprego. Seus olhos se estreitam com concentração quando ele decide procurar a missão com maior recompensa. Quando ele vê uma missão lucrativa de 20 moedas de ouro, pronto, ele avança e interrompe. Começa outro aviso da prancha, dizendo para ele esperar um momento. Eles olham com uma gota de suor, confusos com sua intervenção repentina. Lista declara que ela cuidará disso. Encontrando a missão mais apropriada para o herói Dan, ele triunfou sua escolha, uma missão com um salário ridículo de 50 moedas de cobre. Eles parecem confusos com o quão barata é a recompensa. Reconheço o nome da missão ameaçadora, Investigação do Túmulo de Ossos do Dragão. Dois aventureiros correm para alertar a jovem para evitar essa missão em particular. Liste os olhares com os olhos e grita com eles para calar a boca e não falar com ele. Os homens respondem chamando Lixo insistente por querer enfrentar uma missão tão perigosa. Eles dão, confusos, perguntam qual é o problema com a missão escolhida. Uma mulher com óculos de seu grupo dá um passo à frente para explicar. Ele revela que a tumba dos ossos do dragão é a missão mais antiga e mais difícil já concluída em todo o guilda. Ele continua explicando que agora apenas os novatos de glória tentam a missão infame. Ele conclui que, na prática, é impossível. Os olhos da lista brilham com emoção, declarando que uma missão impossível é perfeita para Dan. Um enquadramento dinâmico se concentra no aviso da tumba lendária. Amber objetos imediatamente, perguntando se Red ouviu a explicação fatal. Dan se vira para o Amber ainda infeliz, perguntando gentilmente se ele já se sente melhor. Ela desvia o olhar, murmurando que não houve melhora. Irritado, a lista enfrenta Amber, exigindo saber o que a missão está errada. Amber explica que a magia residual do túmulo impede o uso de magia de exploração, algo fundamental para ela. A lista indica que essa mágica era exclusiva dos demônios antes de derrotar o Rei Demônio. Eles dão refletindo silenciosamente sobre o quanto mais confortável se tornou o aventureiro recentemente. Amber acrescenta que a aquisição dessa mágica melhorou drasticamente as taxas de sobrevivência.
Conclui que é melhor evitar lugares perigosos onde não há linha de vida. Uma voz desconhecida chama Amber por trás. Um homem com cabelo bicolor se inclina para perto, zombando de seu fracasso e chamando-a de hipócrita. Amber olha para ele irritante, reconhecendo a presença indesejada. Eles dão confusos. Pergunte quem ele é. A mulher com óculos o identifica como Berebel Milo. O outro aventureiro da guilda explica com um sorriso cansado que ambos os rivais têm muita história um com o outro. O elegante penteado de sermoneia dizendo que os aventureiros existem apenas para ajudar os necessitados. Em seguida, Patético chama o recente fracasso de Amber em uma missão simples. Os olhos de Amber se estreitaram, endurecendo sua expressão com fúria fria diante de suas palavras. Ele sugere condescendente para assumir uma missão fácil, garantindo que ele não pudesse com a tumba. A garota encapuzada, Lisa, reage com uma risada incrédula antes da zombaria. Dê um passo adiante, declarando que levará a missão com ou sem âmbar. Amber coloca uma mão suave no ombro, dizendo a ele para não alterar tanto. Então ele expressa sua preocupação de que a missão seja perigosa demais para Dan. Lista desafia apaixonadamente, questionando se ela perdeu sua confiança nele. Suas palavras interpretam um nervo, deixando Amber sem falar e lutando para responder. Amber se vira para Dan, mencionando como ele é a recompensa e perguntando se ele quer ir. Calmamente, Dan declara sua decisão de fazê-lo. Ele coloca a mão firme no ombro de Amber, expressando sua fé em suas habilidades de alcance. Os olhos de Amber abertos, enchendo de lágrimas antes de sua inesperada amostra de confiança. A lista explode em aplausos e, ao mesmo tempo, dando severidade que não faz bobagem. Por um momento, Amber fecha os olhos, refletindo sobre sua decisão. Com nova determinação, pegue o aviso da missão e pergunte se eles estão prontos para ir. Sua escolha deixa Milo com um rosto de choque absoluto e descrença. Ele agarra o braço dela, perguntando freneticamente por que ele aceitou uma missão impossível. Seu parceiro observa que Milo parece desesperado para impedi-los de ir. Dan contempla a cena com uma expressão desajeitada e divertida. A mulher com óculos ao lado de seus sorrisos de cumplicidade com o que acontece. Eles brincam dizendo que deveriam ouvir seu superior e aceitar uma missão de esmolas em seu lugar. Ignorando, Amber anuncia firmemente que eles irão. Enquanto pronto, ele expressa sua emoção por aventura. Milo é deixado para trás, implorando por não estar indo. Enquanto avançava, uma vasta e desolada paisagem revela seu destino, a lendária tumba dos ossos do dragão. Dan e Amber param na entrada escura e ameaçadora da masmorra. Com um gesto de desconforto, Dan comenta a quantidade insana de energia mágica que emana da caverna. No interior, listando a mão de Dan, pronta para entrar no escuro. De repente, ele para. Um mau sentimento a invade. Amber se volta, o rosto contorcido pelo desconforto da pausa repentina. A aura corrupta da masmorra faz com que ele liste, cujo nome verdadeiro é Enobia, vomite violentamente. Dan corre por ela enquanto ela explica que a energia mágica parece podre. Para ajudar, Amber avança anunciando que lançará um feitiço de luz. O brilho nascente na mão pisca e desliga imediatamente. Seus olhos se estreitaram, confusos com o fracasso inesperado. Ele fica de braços abertos, o feitiço completamente falhado. Olhe para a palma da mão sem poder, em silêncio e descrença. Fique sozinho na escuridão, questionando por que sua magia não funciona. Uma onda de pânico invade Dan ao perceber que toda a mágica pode estar falhando. Ele decide se aposentar, instando a Zenob enfraquecida a se levantar. Um ruído ameaçador explode da entrada atrás deles. Tur surpreso com um ruído repentino. Uma enorme queda de rocha sela completamente a única saída. O grupo observa a parede intransitável, enquanto Dan comenta que não há retorno. O exterior do túmulo é mostrado novamente, destacando seu confinamento. Amber tenta procurar outra saída escalando uma parede íngreme de pedra. A pedra solta desmorona entre os dedos e entende que a estrada não funciona. De baixo, dê a chama para chamar sua atenção. Ele sugere que eles se apressam mais profundamente na masmorra. Amber o olha perplexo, propondo ainda mais. Dan explica que lutar em sua localização atual seria uma desvantagem tática. Depois de pensar nisso por um momento, Amber toca o queixo e assente com sua variação. Então ele direciona sua atenção para Zenob encapuzada, desabou. Ela afirma que não pode se mover e aceita sua oferta para carregá-la nas costas. Dan pede a Amber para cuidar de sua namorada enquanto transporta suprimentos pesados. Amber estende a mão para ajudar, mas Zenob a rejeita acentuadamente. A rejeição deixa Amber completamente surpreso e confuso. Zenob explode, gritando que ele só quer ajuda de Dan e mais ninguém. Enquanto discutem, Dan detecta perigo e grita um aviso frenético sobre uma armadilha. Sem hesitar,
Ele é jogado e empurra os dois para fora do caminho. Os olhos se abrem quando caem no chão, olhem para baixo e veem um poço profundo cheio de apostas mortais. Permanece até a borda do buraco suspirando aliviado pela fuga. Ember agradece profundamente por salvá-los de uma morte segura. Então faça a pergunta crucial. Como você sabia que a armadilha estava lá? Em resposta, dê um mapa à mão, deixando Ember surpreso. Confirme com confiança que ele tem. Para sua surpresa, ele orgulhosamente explica que o desenhou depois de revisar os antigos repórteres de aventureiros. Com um sorriso presumido, ele pergunta o que pensa sobre seu trabalho elegante. Ember está impressionado que a recepcionista da guilda forneça essas informações. Um flashback mostra sua conversa amigável com a recepcionista explicando seus métodos para a velha escola. Ember admite que os aventureiros modernos se tornaram dependentes da magia para obter dados. Dan declara que, como sua magia não funciona, eles devem fazê-lo com o antigo. Sua expressão endurece com a determinação proclamando que eles não morrerão lá. O grupo percorre suas vidas através de um corredor grotesco enquanto grita aterrorizada. Ember Espanha, com um rosto sombrio ao se esforçar para acompanhá-lo. Enquanto corre, eles consultam seu mapa e chamam Ember. Ele aponta para frente, avisando-o de uma armadilha e dizendo para ele pular para o seu sinal. Uma conta tensa de contagem começa enquanto se prepara para pular. Para o sinal deles, eles pulam juntos, voando sobre um abismo cheio de isópodes gigantescos. Após o pouso, a aura de nauseabunda da masmorra faz Zenobia e vômito de âmbar. Os monstruosos isópodes blindados compreendem na parte inferior do abismo. Ember segura Zenobia tonto. Eles dão, olhando para trás, aliviam para ver que as criaturas não parecem ser capazes de escalar. Um risque agudo atrás faz com que fique alarmado. Âmbar e Zenobia foram presos em teias de aranha grossas, agora penduradas no rosto. Ember grita confuso enquanto Zenobia geme que o domínio a faz se sentir pior. Do chão, faça perguntas se estiverem bem. Ember lamenta o quão difícil é limpar as masmorras sem saber onde estão as armadilhas. Eles desenharam a espada, dispostos a baixá-los da rede. Ele diz a eles para esperar, prometendo que isso os ajude. Sua lâmina risca inutilmente contra o amoroso resistente. Entende que não pode cortá-lo. Ember grita seu nome, olhando para ele do topo da escuridão. O chão da caverna é revelado infestado de aranhas gigantes. Desamparados, Zenobia identifica seus atacantes como aranhas zombeteiras. Eles são seus pés firmemente, preparando sua espada. É firme, espada na mão, voltada para o enxame. Zenobia grita com preocupação, perguntando se ele pode combatê-los sozinho. Com confiança, ele os tranquiliza, explicando que os corpos das aranhas são fracos o suficiente para que possam cuidar deles. O rosto de Dan é uma máscara de determinação após sua batalha bem-sucedida. De pé, vitorioso sobre os corpos aracnídeos, pergunte se ele fez isso bem o suficiente. Ember admite que a salvou, mas ressalta que ela lutou como um novato. Indo a uma cenobia silenciosa, ele pergunta o que acontece com ele. Zenobia entra em colapso no chão, declarando que ele não pode mais. Em lágrimas, ele lamenta sua experiência horrível e tendo falhado em impressionar Dan. Ember critica sua explosão egoísta, enquanto eles ouvem com um olhar de entendimento. Segurança, ele afirma que as masmorras de seu pai eram muito piores. Entre soluços, Zenobia questiona a menção das masmorras de seu pai. Dan se lembra das armadilhas e venenos de pesadelo de suas aventuras anteriores. Suas lágrimas se transformam em um sorriso maníaco enquanto ele concorda com ele. Ao perceber que essa masmorra não é nada comparada, recupere sua determinação. Alegre novamente, ele avança enquanto Dan o avisa de perigo. Ember reflete sobre como a presença de Dan faz com que seu medo e ansiedade desapareçam. Ele liga para ela, dizendo que é hora de seguir em frente. Ember sorri, reconhecendo a sensação estranha, mas reconfortante, que lhe dá sua liderança. O pequeno grupo é diminuído pela imensa e sombria caverna. Exausta para a viagem, Dan senta e sugere que eles façam uma pausa. Ember confirma que eles estão perdidos, já tendo passado o ponto marcado no mapa. Ele concorda que eles devem permanecer vigilantes enquanto descansam no território desconhecido. Dan tenta tranquilizá-los, pensando que os inimigos não aparecerão nessa área. Oferece um doce para Ember, que aprecia o pequeno gesto. Então ele dá um a Zenobia, sugerindo que ele precisa de nutrição. Ember saboreia, agradecendo pouco conforto. Refletir que, sem Dan, eles já teriam falhado ou morto. Ele ri, reconhecendo que sua experiência realmente o salvou dos problemas. Ele começa a mostrar seus dias de glória, quando conquistou as masmorras facilmente. Ember sorri, admitindo que ele está realmente a sua reputação heróica.
Ele expõe sua teoria de que a masmorra é artificial, projetada para enganar. A expressão de Ember muda de confusão para suas palavras. Olha em volta, pensando que a caverna parece totalmente natural, apesar de suas armadilhas. Um estrondo profundo sacode de repente toda a caverna. Comece, ela e Dan olham para os olhos muito abertos. Eles aparecem na passagem escura na frente, a fonte de ruído. Sem mais pistas, eles concordam que é o único caminho deles. O grupo avança cautelosamente através do corredor escuro estreito e opressivo. Zenobia reclama de um sentimento mau, mencionando um cheiro horrível que vem de agora em diante. Uma forma colossal começa a emergir da escuridão. A cauda espinhosa distinta de uma enorme criatura aparece na escuridão. A asa amorosa é exibida, confirmando seus medos de uma besta gigantesca. Finalmente, a cabeça esquelética monstruosa de um dragão é mostrada diante deles. As três paradas, com faces de meia e apreensão. O dragão esquelético aparece neles, deixando uma escape ensurdecedora. Enojado com o fedor da criatura, Zenobia grita que eles saem. O imenso dragão, um titã de osso e sombra, domina a caverna. Ember coincide com a Zenobia, afirmando que lutar agora seria suicídio. Dan deixa sua mochila pesada com um golpe decisivo. Seus companheiros olham para ele, confusos com sua ação repentina. Ele flui sua espada e surpreende que declare que eles vão lutar. Ele explica que esse monstro deve estar protegendo algo muito importante. O dragão ruge novamente com mandíbulas abertas de uma maneira ameaçadora. A coragem heróica de Dan aos trincas quando ele percebe que não pode lutar. Ele se vira para a besta, sugerindo que eles deveriam fugir melhor. Com um sorriso envergonhado, ele pede desculpas por seu momento de confiança. Zenobia, mal entendendo sua lanterna, grita a Ember, que luta por sua vida. Dan observa aterrorizado, percebendo que eles levaram suas palavras a sério. Zenobia admite que não é um bruto, mas agora eles são um grupo. Ember coincide com ela, declarando que eles vão lutar juntos com Dan. As duas mulheres se preparam, pedindo instruções de seu líder, preso. Eles murmuram sobre seu admirável espírito, visto que ele não tem escolha. Com um grito determinado, dê o pedido para carregar. Dan enfrenta a gigantesca garra do dragão com a espada em um confronto brutal. Seu rosto se contrai com uma dor de rosnado antes da força esmagadora. Permanece como o único escudo, protegendo seus companheiros da energia escura. Zenobia observa isso com olhos cheios de preocupação, chamando seu nome. Ele aperta os dentes, admitindo que não pode resistir muito mais. Uma força invisível o atinge com violência, jogando-o de volta. Seu único pensamento é que ele deve proteger seus dois companheiros. A Zenobia pede urgentemente para resistir, formando um novo plano. Ambar se desespera, imaginando como eles poderiam vencer um monstro. Dan se vira para Zenobia, exausta, questionando o que ele planeja agora. Zenobia faz uma careta ao sentir uma estranha energia mágica invadindo seu corpo. Anuncia que você pode usar sua magia para criar uma abertura. Esclarece que o golpe final dependerá de Dan. Ele olha para ela confusa com sua súbita fé em suas habilidades. Explode de frustração, perguntando por que a responsabilidade cai nela. Exige saber por que ela não usa sua mágica poderosa. Ember intervém, oferecendo explicar a complicada situação mágica. Propõe uma analogia, a magia é uma faísca e o maná é óleo. Eles ouvem, tentando entender a teoria. Ela explica que o controle da magia exige equilibrar a quantidade de maná usada. O ar da masmorra está saturado com maná, tornando o controle impossível. Ele acrescenta que o maná também é corrompido e desagradável. Eles dão uma pergunta ingênua se mais maná não faria a magia mais forte. Ela alerta que um revés destruiria a masmorra e a cidade inteira. Dan propõe um novo plano. Primeiro treine toda a magia do meio ambiente, razão que permitiria lançar feitiços novamente. Ember silenciosamente contempla sua ideia, pesando riscos e benefícios. Ele retorna a Zenobia, perguntando se ele tem uma solução demoníaca melhor. Para a surpresa de Zenobia, Ember decide seguir o plano de Dan. Zenobia o aperfeiçoa, declarando que eles drenarão a magia circundante. Ember duvida se o poder de Zenobia for suficiente para a tarefa. Zenobia revela que será Ember quem o faz. Ele alerta sombriamente que Ember pode morrer se ele falhar. Dan observa confuso antes da repentina aposta da vida ou da morte. Ambar processa riscos extremos, endurecendo sua expressão com determinação. Após um momento de reflexão, ele anuncia que o plano seguirá. Dan fica surpreso com a decisão deles, mas eles já estão se preparando. O dragão esquelético começa a se afastar do corredor. Zenobia grita a Dan, ordenando que ele o parasse e vencesse o tempo. Com o rosto tenso, Dan admite que não pode recuar. Seus companheiros ouvem em silêncio sua determinação serena.
Seu rosto endurece com resolução enquanto aceita seu dever e prepara. Uma dor de rosnado escapa ao ele enquanto resiste a uma força invisível esmagadora. Enquanto Zenobia mantém o sofrimento âmbar, Dan contém apenas o dragão colossal. Em extrema agonia, Ember pergunta o que a Zenobia está fazendo e implora que ele se apresse. Uma poderosa onda de energia bate na caverna opressiva e escura. Os olhos de Zenobia se abrem ao ver a dor de Ember. Atrás deles, eles liberam um grito prolongado e comovente de pura dor. Zenobia explica calmamente que ele alterou o corpo de Ember para absorver a magia circundante. Incentiva gentilmente o âmbar que sofre para apoiar o processo insuportável. Tremendo violentamente, Ember insiste com dentes apertados que ele está bem. Seu primeiro pensamento é para seu protetor, dizendo a Zenobia que eles devem salvar Dan. Um pequeno sorriso aparece nos lábios de Zenobia, incrédulos que Ember ainda se preocupa com ele. Tranquiliza-a com confiança, garantindo que Dan não seja derrotado por um dragão podre. A cena muda para uma memória de tempos mais pacíficos. No flashback, Ember se oferece para contar uma história a Dan enquanto se adapta a uma mudança. Uma cenobia muito mais jovem pede bruscamente que eles descem porque ele sobreviveu às batalhas contra seu pai. O jovem dá um nervoso, surpreso com a dureza de suas palavras. Ele admite que sobreviveu precisamente porque é fraco, um fato que a Zenobia aceita sem reparos. Então ele explica que os humanos desenvolveram uma arte marcial especial para combater os demônios. De volta ao presente, deu um golpe poderoso da besta com habilidade. Zenobia diz a Ember que essa arte é o kata que eles dão aplicados à sua esgrima. Ele declara com fé absoluta que Dan praticou mais do que ninguém. Os olhos de Ember, embora cheios de dor, brilham com resolução renovada. Ainda assim, expresse dúvidas. Dizer que a besta que até seu pai poderia bater é forte demais para um mais fraco. Ember pergunta se o ajuste doloroso está completo, apontando que está pronto. Um âmbar transformado aumenta, seu corpo tremendo contendo imenso poder instável. Deixe um grito primário escapar enquanto uma energia bruta torrente brota de seu corpo. Agora, empunhando duas armas, o âmbar sangrento é incorporado, cambaleando sob sua condição volátil. Esprema os dentes, lutando para controlar a energia esmagadora dentro. Zenobia grita a Dan, informando que eles quase terminaram. Ele é urgente para resistir apenas 30 segundos a mais. De pé e sozinha, eles pensam que ele deveria ter fugido. Mas com seus amigos para trás, ela sabe que escapar não é uma opção. Um único olho maligno observa da escuridão opressiva. O dragão esquelético ataca com velocidade e força devastadoras. O impacto é lançado violentamente no piso rochoso. Jogou o chão, sua mente retorna ao seu treinamento difícil. Lembre-se das sessões agonizantes de sua juventude. Ao perceber que tudo valeu a pena, agredido, mas firme, confirma que ainda pode se mover.